Olá, bem-vindo ao programa Contextualizando. Eu sou a Jennifer, sua apresentadora, e hoje conosco nós temos o Vitor. O Vitor, ele é formado em Direito e também ele é presidente do partido PSDB Jovem. É isso mesmo, Vitor? Isso mesmo, Seja Jennifer. bem-vindo, Vitor. Obrigado. Vitor, fala pra mim, por que você fez Direito? Bom, essa história é um pouco até engraçada. Eu conheci o direito no ensino médio. Eu cursava o ensino médio com um técnico e uma das minhas matérias era direito empresarial. Então, quando o meu professor de direito entrou na sala e começou a explicar sobre o direito empresarial, ali eu me identifiquei e falei assim, é isso que eu quero. E além de tudo isso, eu sempre fui um pouco questionador. Então, muitas coisas eu sempre questionei, outras eu debatia muito. Uni o útil ao agradável e acabei optando pela faculdade de Direito. Ai, que legal. E você está como presidente, né, do PSDB Jovem. Isso. Como que aconteceu isso? Fala pra gente o que rolou, como que você foi para lá? Bom, eu conheci, na verdade, o atual presidente do PSDB, Carapicuíba. Ele ia no escritório que eu trabalhava na época que eu fazia estágio. Nós nos conhecemos lá e ele me fez um convite para ir na posse dele como presidente do PSDB aqui em Carapicuíba. Eu fui na posse dele, lá eu me filiei ao partido e naquele dia eu fiz um discurso sobre a importância da juventude na política. E eu nunca havia discursado, eu nunca tinha entrado ou me envolvido com a política. E a partir dali, a partir daquele primeiro discurso aqui na Câmara de Vereadores, eu percebi que era exatamente uma das coisas que eu queria. Então, na faculdade de Direito, nós também tínhamos uma matéria chamada Ciências Políticas. Nessa matéria, nós debatíamos e abordávamos muito sobre a questão política, político-social. E eu falei assim, poxa, se eu discursei falando da importância da juventude para a política, eu quero fazer algo diferente. Então, eu acabei conversando com o presidente do PSDB e nós decidimos que aquele era o momento de fato de representar a juventude aqui em Carapicuíba. Foi assim, na pressão, fez um discurso e se encontrou. Exatamente, isso mesmo. E foi sobre jovem, a juventude. Então, explica pra gente, qual que é o papel da juventude do jovem na política? Bom, Jennifer, eu costumo dizer que todos nós, de uma forma clara, vimos o que aconteceu na política nos últimos anos, né? E o que nós não queremos que aconteça novamente. Então, e eu não falo só de uma questão partidária, eu falo de uma questão política mesmo, de uma questão real, onde os próprios eleitores se corrompiam e os candidatos, pior ainda, né, incentivavam a corrupção aqui a nível municipal, estadual ou nacional. Quando eu falo sobre a importância da juventude na política, é justamente para trazê-los para perto, porque jovem não gosta de política. Raramente você vai ouvir um jovem que se interessa por política, que estuda, lê ou assiste algo sobre. E eu costumo brincar que nós estamos vivendo situações ruins porque os jovens de antes eles ignoravam. Por essa por esse descaso com a informação, por esse descaso com o debate, com o entrosamento político, são as consequências que nós temos hoje. E é o que nós não queremos. Nós queremos uma juventude próxima, uma juventude que discuta, que argumente, que traga ideias para que nós possamos levar para a Câmara dos Vereadores, que é a nossa casa, para que isso seja aprovado e nós conseguimos mudar de uma forma geral a nossa situação política. E por que não começar no nosso município, né? Então, essa é a importância que eu levo nas palestras, quando eu tenho alguma discussão, quando nós fazemos algumas reuniões, e é o que eu acredito que deve ser feito. E como você acha que nós podemos fazer a juventude se interessar mais por política? Eu lembro que na época de escola eu não entendia nada. Os professores Uhum. falavam e eu ficava sem entender. Tinha um ou outro amigo que entendia e falavam sobre liberalismo,
umas palavras assim que para mim não fazia sentido nenhum e Uhum. eu não me interessava. Como que você acha que nós podemos conquistar a juventude, isso já na adolescência, para o adolescente já criar uma noção do que é política? Como cativar os jovens para a política? Esse papel começa onde? Em casa? Na escola? Bom, levando em consideração que nós vivemos em um país onde sempre foi doutrinado, né, na juventude, e isso vem de muito tempo que não se deve discutir política. E aí eles acabam até trazendo política, futebol e religião É não verdade. discute, mas discute sim, entende? Esses temas precisam ser abordados. Então, de uma forma que eles colocaram isso na cabeça das pessoas, elas passaram a falar: não, você tem a sua ideologia, eu tenho a minha, então nós não vamos discutir. Sendo que sequer elas sabem de fato o que é direito, o que é esquerda, o que é centro, não sabem, porque nunca tiveram a informação. Eu acredito que o jovem ele pode estar perto da política com debates, palestras, informações. Por exemplo, isso aconteceu comigo nos últimos períodos, de escolas me chamarem para que eu possa dar uma palestra para adolescentes e para jovens que já estão terminando o ensino médio, estão no segundo ano do ensino médio. E o porquê disso? Trazer para eles a importância da política. De fato, isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a vida dos seus familiares, isso vai mudar a estrutura da sua cidade, a estrutura do seu bairro. Poxa, você quer um atendimento no seu posto de saúde legal? Você precisa lutar para que isso aconteça. E o que eu vejo muito, e é uma forma errada, mas infelizmente foi introduzido em todos eles, é que na época eleitoral eles pedem tudo, né, para os candidatos. E aí eu costumo brincar que se você pede uma telha, se você pede um piso, o que o candidato fez por você ali, acabou. Ele não vai fazer a obrigação dele lá na frente. Quando você for cobrá-lo, ele simplesmente vai falar assim: o que eu tinha para fazer por você, eu fiz lá atrás. Sendo que o jovem ou o adolescente que já vota com seus 16 anos, ou até mesmo um adulto, precisa mudar o seu conceito para que nós possamos trazer isso de fato para perto deles. É algo que nós vemos muito na época da eleição, vai votar para vereador, as pessoas não veem mais as propostas, né? Uhum. Passa o carrinho lá com a musiquinha, gostei da musiquinha, vou votar nele, Isso. né? Já ouvi muito isso. E você saiu para vereador, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência, quais eram as suas pautas que você Uhum. defendia. Bom, a experiência foi ótima. Eu gostei muito e eu brinco que uma vez que você entra, você não quer mais sair. Porque você percebe a necessidade das pessoas. Quando eu ia para a rua, fazendo a campanha de porta em porta, ouvindo as pessoas na feira, ou até mesmo aos finais de semana, eu ouvia assim: olha, eu quero uma escola boa para o meu filho. Eu quero que o posto de saúde me atenda de uma forma melhor, que não falte médicos. E é importante você ouvir as pessoas. E eu gosto de ouvi-las porque foi a partir dessas conversas que eu comecei a desenvolver as minhas pautas e os meus projetos. Então, o que eu trabalhava muito, uma das coisas que eu trabalhava muito era com relação à segurança pública. Nós vivemos em uma cidade que não havia investimento sequer em segurança nas últimas gestões. E as pessoas reclamavam muito de assalto, reclamavam bastante com relação ao medo de sair para trabalhar e ser assaltada. Então, eu falava sobre a importância da segurança e é necessário que isso aconteça. Acabei trazendo também um projeto que, inclusive, hoje ele está em vigor. Acabaram trabalhando com esse projeto com relação às pessoas que desapareceram e como nós devemos cuidar dos seus familiares. Porque não era só uma questão de, desapareceu, vamos procurar. Faltavam políticas públicas para que isso acontecesse. Tinha até uma lei que foi aprovada no município para tratar sobre essas famílias, para tratar com relação a isso, mas nunca tiraram essa lei, ou melhor, nunca colocaram ela em prática.
E aí, durante a campanha, eu desenvolvi um projeto, apresentei para a atual gestão da cidade, e esse projeto, hoje, ele acabou sendo desenvolvido e está em prática. Qual é o nome do projeto? O projeto se chama Cuidado com as pessoas, com a família das pessoas desaparecidas. O que de fato é isso? Nós acabamos criando um site aqui para a cidade, na verdade está no site da prefeitura, onde lá você coloca as informações de um ente que desapareceu, de um amigo que desapareceu, comunicam à Polícia Civil de uma forma imediata e aí sim começam as buscas. Mas não só isso, a importância do cuidado com a família, porque uma mãe que o seu filho desapareceu há 15 anos, ela sofre com a dor do luto e com a dor da esperança, porque ela não sabe se o seu filho está morto ou se ele está vivo e tem a esperança que ele volte. Então, uma das coisas que eu coloquei em pauta sobre esse projeto era um tratamento psicossocial e toda uma questão de você envolver essa pessoa nos projetos, ao ponto de falar assim, olha, nós lembramos que isso acontece na nossa cidade. Então, marcar uma data para que nós possamos fazer uma ação social com relação a isso, ou se não, conscientizar as pessoas que o problema é real. Hoje, meu parente está aqui, mas daqui a 5 minutos, se quer, ele pode estar. Posso te chamar de advogado? Tem a carteirinha? Tá correndo atrás ainda? Bom, eu ainda estou na fase final da prova da OAB, né? Aham. Então, advogado só após a segunda fase. Tá no processo, vamos torcer por você. Me fala, qual que é o papel do vereador? Em qual dos três poderes está enquadrado o vereador? O que um vereador deve fazer? Bom, o vereador, ele faz parte do legislativo. Então, em tese, é ele que cria as leis do município para que o prefeito, que é o executivo, coloque elas em prática. Então, assim, as pessoas confundem muito. Acham que os vereadores, eles devem limpar a cidade, que é o que nós estamos vendo muito ultimamente, de vereadores que, limpei a praça, Varrer a ai, rua. isso, pintei de branco a guia. Tá, mas essa não é a sua função, né? Isso é uma obrigação da gestão, principalmente do prefeito, de manter a cidade limpa, manter a cidade organizada, mas não é a função do vereador fazer isso. O vereador ele serve para criar projetos de leis, para trazer pautas para dentro da Câmara Municipal de coisas que os seus eleitores levam até ele. Também outra coisa que as pessoas acham, eu não entro na Câmara dos Vereadores. A Câmara é a casa do povo. Então eles devem entrar lá, não só devem entrar, mas como cobrar dos seus candidatos que eles trabalhem, né? Então, basicamente, essa é a função do vereador na cidade. Olha, eu vou ser sincera, eu nem sei onde fica a Câmara dos Vereadores aqui em Carapicuíba. Eu sei, talvez onde é a prefeitura, nem sei se é o lugar certo, Aham. porque precisei resolver alguma coisa lá uma vez, mas não sei. E eu já aproveito para entrar nesse assunto. Você acha que o analfabetismo político é a razão de Carapicuíba estar como está, Brasil estar como está? As pessoas não se interessam e não entendem. É esse o motivo? Ou você acha que é o descaso da população? Com certeza existe a parte desse déficit de informação e de conhecimento dos próprios vereadores e a cidade está como está. Esse é um dos motivos, claro. Porém, a população tem uma parte de culpa. Existe essa parcela por falta de cobrança. Você elege um candidato, deixa ele durante 4 anos livre e ele faz o que ele quer. Porque a população não participa de uma sessão na Câmara dos Vereadores, inclusive vocês estão convidados a estarem lá. Eles não vão. Por exemplo, o que deve ser feito? Eu votei no Vitor. Eu tenho que cobrar dele que ele trabalhe. Qual é essa cobrança? Olha, Vitor, eu vejo que nós precisamos trabalhar em favor das pessoas com deficiência, que é uma das minhas pautas. Eu vejo que nós precisamos trabalhar em favor dos animais, porque os cachorros estão. Tem 30 cachorros na minha rua jogados, enfim. Cobre, né? Porque senão eles vão permanecer fazendo o que querem.
E como é que eu cobro? Por exemplo, onde é que eu vou? Eu mando mensagem no inbox do Instagram, vou na prefeitura, ligo, escrevo e-mail. Como que Bom, eu faço essa cobrança? o ideal não é o Instagram. É você ir até a Câmara dos Vereadores, chega lá e pede para falar com o vereador. Se você não quer falar com outro vereador, fale com pelo menos em quem você votou. As pessoas acham que, poxa, o vereador que eu elegi, ele é o vereador do meu bairro. Não, ele é o vereador da cidade. Não existe vereador de bairro. Quando você elege alguém, ele se torna o vereador do município inteiro. Então, você pode cobrar o candidato do Capriotti, o candidato da Vila Lourdes, porque ele é o vereador da cidade. Ele trabalha para o povo. Então, a cobrança deve ser feita dentro da Câmara dos Vereadores. Então, os eleitores devem comparecer lá. Chegou no gabinete, faça os seus questionamentos. Por que que isso não está acontecendo? Por que que faltam médicos lá? Por que que vocês não estão trabalhando para trazer mais médicos, para aumentar a infraestrutura do posto de saúde? Ou sequer, sei lá, da minha rua, que não tem um guarda municipal. Isso precisa ser feito e tem que ser feito na Câmara dos Vereadores. Você convidou as pessoas, né? Nos convidou para ir na sessão, mas como que eu sei quando tem sessão? Onde isso é divulgado? Porque agora eu acho que isso não é bem divulgado. A prefeitura eu sei que tem WhatsApp, porque eu Sim. recebo mensagem da prefeitura falando da vacina, mas só da vacina, não fala de mais nada. Uhum. Você acha que é proposital isso não ser divulgado? Com certeza, porque quando você informam as pessoas e elas passam a conhecer os seus direitos e o que elas podem fazer, isso é ruim. Imagine uma sessão da Câmara de Vereadores com 50 pessoas do povo, 100 pessoas do povo lá, cobrando eles para que eles trabalhem. Eles não querem isso. Então, de fato, existe a questão proposital da falta de divulgação, porque realmente muitas pessoas sequer sabem qual é o prédio da Câmara dos Vereadores. Mas isso não é só você, são tantas outras que falam assim, Vitor, eu não sei nem quando é a sessão. Terça-feira, às 19 horas. Então estão convidados para irem lá. Isso é Toda importante. terça-feira? Toda Toda terça-feira. terça-feira. É importante porque nós exercemos a democracia. E eu apoio 100% isso. Então, assim, se nós temos esse direito, nós precisamos exercê-lo. Muito bem. Vamos lá, você falou um pouco atrás sobre direita e esquerda. Aham. Qual é a diferença de direita, esquerda, o centro, centrão? Quais são essas diferenças? Bom, Jennifer, é um tema um pouco complexo, porque existem pessoas que acreditam que não existe a direita, esquerda e o centro, não existe centrão, mas basicamente, e aí eu não estou falando de uma questão partidária, tá? Não estou trazendo ideologia de partidos aqui. Mas assim, quando as pessoas acreditam que eu sou de direita ou ela é de esquerda, na mente delas é: quem defende o pobre é de esquerda e quem defende o rico é de direita. E o centro é aquele povo que está lá para ser oposição. Não é propriamente isso. De uma forma simples e resumida, a questão da direita e da esquerda são questões ideológicas, questões principiológicas com relação ao que você acredita ser. Então, por exemplo, a economia do país ela é regida por uma série de leis. Geralmente, os partidos que têm mais interesse ideológico e estrutural dessas leis são países de direita, são partidos de direita. Por quê? Porque a economia forte, principalmente para a grande massa, estão dentro dessas pessoas que compõem o time da direita. E aí, por isso que as pessoas têm essa questão de, esquerda, geralmente as pessoas são pobres. Pelo contrário, eu conheço muitos esquerdistas que têm um padrão de vida elevado, mas a ideologia dele é diferente. Então, inclusive, muitos acabam acreditando que é importante os programas sociais, sim,
Já muitos de direita falam que não, porque isso só traz custo para o Estado, que o Estado ele arrecada muito, porém gasta muito com tantos programas sociais em pauta. E aí nós entramos em tantas outras discussões quando nós falamos de esquerda, direita e centro. Então, basicamente é isso, porque se eu for de fato explicar, nós vamos levar alguns programas aqui. Bom saber, vou te trazer mais vezes. Você acredita que os projetos sociais realmente empobrecem o Estado? Bom, depende, Jennifer. Eu acredito assim. São importantes porque, embora há uma discussão política muito grande com relação a, a esses programas serem um fardo para a nossa economia, eu discordo em um ponto, e aí eu vou explicando esses quesitos. Eu acredito que, assim, o Estado deve enxugar esses programas sociais. Porque, de fato, nós temos, sei lá, auxílio gás, auxílio fralda, auxílio leite, auxílio respirar. Existem muitas coisas que acabam pesando um pouco no nosso orçamento público. No entanto, nós estamos em um país que é um dos países que mais arrecada no mundo. Então, assim, e aí todo mundo que está nos assistindo sabe disso. Impostos. Exato. Nós pagamos muitos impostos, muitas taxas, muitas tarifas. E o Brasil arrecada muito dinheiro com isso. Então, assim, embora muitas pessoas acreditam que nós estamos num país pobre, mas numa questão financeira, e aí eu falo numa questão financeira de impostos, tarifas, nós estamos bem porque nós arrecadamos muito. No entanto, pela nossa quantidade de população, o que nós arrecadamos acaba não sendo tão suficiente e também tem outros privilégios que muitos políticos têm que acabam influenciando, né, nessa Auxílio questão. paletó. Auxílio paletó, auxílio condomínio, que ao invés de enxugar a máquina pública, acaba pesando ainda mais. Por isso que eu disse que depende. A questão dos benefícios sociais, dos programas sociais, são importantes porque a nossa realidade é uma realidade de muitas pessoas carentes, de pessoas que sequer têm condições de comprar uma caixa de leite. Isso é fato, está próximo de nós. Então, a essas pessoas nós precisamos sim cuidar e trazer esses benefícios. No entanto, existem pessoas que têm condições e recebem esses benefícios por uma falha no sistema. E uma prova disso foi o nosso auxílio emergencial. Pessoas que tinham condições, elas receberam o auxílio emergencial simplesmente por não terem vínculo na Previdência Social, no INSS. Então, assim, essas pessoas, elas têm empresas, não têm vínculo, não têm registro em carteira de trabalho, então, automaticamente elas não têm um vínculo com o INSS. O governo automaticamente começou a depositar o auxílio emergencial em uma conta para ela. Porque supostamente ela é desempregada, mas ela recebe 50 mil. E talvez nem declare esse imposto de renda. Então a falha no sistema é grande. O que eu acredito que deve ser feito é reformular essa questão sistemática, para nós termos de fato aquelas pessoas que precisam receberem, quem não precisa corta. Porque daí nós vamos ajudar a máquina pública. Então o problema é a má administração em si. Fato. E não os projetos. Isso mesmo. É isso? Muito bom. Mudando um pouquinho assim, ainda na política, você é cristão, certo? Sim. E no PSDB Jovem, vocês defendem pautas cristãs ou você não mistura religião e política? Há uma bancada evangélica aqui em Carapicuíba? Não sei nada disso. Legal. No PSDB Jovem ainda não existem pautas que falam sobre isso. Ainda não existe porque nós não levamos isso para um debate ou para uma reunião. No entanto, eu, Vitor, como cristão e como presidente dessa parte do partido, claro que em algum determinado momento eu levaria isso, porque é o que eu acredito e é aquilo que eu vivo.
Com relação à bancada evangélica no nosso município, nós estamos ruins, porque nós não temos de fato uma bancada evangélica na cidade. Se eu não me engano, existe um único vereador que ele é cristão, mas e aí tem a questão de ser protestante ou não, né? Aham. Ele é cristão, ele é protestante, então ele está sozinho no meio da multidão. Nós não tivemos força ainda para montar uma bancada evangélica forte, que defendesse os nossos princípios, que lutassem em prol das igrejas, e eu falo das igrejas evangélicas porque a outra parte da bancada, eles defendem a bandeira deles. Então, assim, não existe. Porque, infelizmente, o povo também não entendeu da importância de ser um cristão e estar dentro da política. Existe um preconceito. E qual que é a importância? Você acha que política e religião deveriam se misturar? Não é assim diferente? Sim. Nenhum cristão deveria impor, é um discurso que eu ouço, nenhum cristão deveria impor os seus ideais como leis dentro da política. Por exemplo, só vou citar, não preciso entrar, por exemplo, a questão do aborto. Certo. Tem as pessoas que defendem, e aí tem a bancada evangélica que se coloca contra. E aí o argumento que eles utilizam é que a religião do outro não deve interferir do Estado, porque o Estado é laico. Então eu não posso impor a minha religião ao outro. Fato. Eu não posso impor a minha religião a outro, e eu concordo com isso, porque nós estamos em um país que não possui uma religião padrão. No entanto, eu acho que a política e a religião elas precisam estar lado a lado. E eu vou até um pouco mais além, porque a política, de fato, sempre teve um cunho religioso. Desde sempre, a religião, de alguma forma, estava envolvida com a política. O que as pessoas, e eu falo isso, os evangélicos trazem, nós não devemos ter cristãos lá dentro da política porque eles vão se corromper ou alguma coisa do tipo. Existem muitas essas frases, o que eu discordo completamente. A partir do momento que nós temos pessoas que nos representam, nós temos pessoas que irão brigar pelo que nós acreditamos. Pessoas que irão defender aquilo que nós defendemos. E isso é importante. A questão de ser corrupto ou não é inerente ao ser humano. Você é corrupto quando você pede um gás para um vereador. Você é corrupto quando você fura a fila do SUS. Você é corrupto quando você... é para conseguir uma creche, altera seu endereço. Isso é corrupção também. E as pessoas não se ligam porque isso estão no dia a dia delas. Aí traz a corrupção como, meu Deus, você vai se vender entrando na política. E o que deve ser quebrado. Muito bem. Agora vamos mudar um pouquinho. Você, além de estar aí no ramo do direito, no ramo da política, você também é músico. Isso. Maestro. Conta um pouquinho, quais instrumentos você toca, qual é a sua vida aí na música? A música está na minha vida desde quando eu tinha 9 anos de idade. Então, tem um tempinho. Eu comecei estudando música na igreja. Foi o primeiro lugar que eu tive contato com a música. Depois disso, eu acabei conseguindo uma vaga em uma das melhores escolas de música do nosso estado, que é a EMESP Tom Jobim. E a partir de então, eu sou formado em saxofone erudito, mas eu amo música, então eu toco alguns outros instrumentos. A maior parte dos instrumentos que eu toco são instrumentos de sopro, então clarinete, trombone, difícil, trompete e tal. E agora estou me aventurando no piano, então não dá para parar 100%. Tentei um pouco de violão, mas mais para conhecimento harmônico mesmo, mas não é um instrumento que, nossa, eu amo. Eu acho legal, mas eu não amo. A música sempre fez parte da minha vida. E foi também através da música que eu consegui um destaque político, porque eu desenvolvi trabalhos de música desde sempre. Então, assim, nas igrejas em específico, eu monto as aulas de música e ela é aberta não só às pessoas da igreja, mas a toda a comunidade, a todas as outras pessoas que querem fazer aula de música. E elas entram
E isso se tornou um projeto social, que é o que eu faço também até hoje. Eu ensino música para as comunidades, para as pessoas que não têm condições de pagar um professor de música, porque nós sabemos que é caro. E eu, assim, amo a música, é o que eu faço dentro da igreja, é uma das minhas funções na igreja, sempre foi, e é o que me dá o maior prazer em servir a Cristo através da música. E esses projetos sociais, eles são ou eram inteiramente gratuitos ou tinham preço de custo? Ah, preciso imprimir material, pessoal. E aí, como que funcionava? A princípio, quando eu iniciei, eles eram totalmente gratuitos. No entanto, nós temos um custo grande, né? E aí nós precisamos cobrar uma taxa simbólica para manter algumas coisas, principalmente instrumentos, manutenção de instrumentos, ajuda com material, nós cobramos uma taxa, que é um valor pequeno, mas precisou ser feito. E hoje eu continuo trabalhando da mesma forma. Uma taxa de matrícula e aí uma pequena mensalidade para manter o projeto, porque eu ainda não tenho patrocínio, então nós precisamos manter de alguma forma, e é o que acontece. Então, caso alguém queira patrocinar você, quais são as suas redes sociais aí para entrar em contato, Bom, perguntar sobre as aulas? isso, perfeito. A minha rede social, Instagram, Facebook, enfim, é Vitor Brito, Carapicuíba. Vocês conseguem me achar lá, só jogando Vitor Brito que eu estarei disposto a conversar com certeza. Vitor, foi um prazer ter você aqui conosco hoje. Muito obrigada pela entrevista, foi muito proveitosa, com certeza. Eu aprendi muito, o pessoal em casa vai aprender muito também. Foi um prazer enorme. Então, você já deixou suas redes sociais? Tem algum site? Ainda não. Não. Não tenho nenhum site, mas eu agradeço, Jennifer, pelo convite. Muito obrigado. Eu acredito que a informação é importante, é o que nós estamos fazendo aqui. Isso. Então, muito obrigada você aí de casa que nos acompanhou até agora. Me siga lá no Instagram, @Jennifer_Souza com Z mudo. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Curta e compartilhe. Troad TV. Eu te vejo na sexta-feira que vem. E vem comigo de sextou. Abraços!